Vou responder apenas a perguntas dessa noite. E antes de fazer, desejo salientar uma ou duas coisas. Penso que existe uma arte de escutar. Em geral, escutamos através de uma cortina de preconceitos, ou estamos à espera de uma solução definitiva para os nossos problemas, ou não estamos cônscios dos inúmeros preconceitos que nos impedem de escutar de verdade o que nos é dito. Ou não estamos bastante interessados ou concentrados para escutar. Escutar de verdade é escutar sem tensão, sem luta, sem esforço. É escutar como se escuta uma música, como se escuta algo que conhecemos e que nos dá deleite. Não como se escuta um disco já muitas vezes ouvido, mas sim como se escuta algo novo, algo original. Você sabe o que eu quero dizer. Quando você se deleita com alguma coisa, uma conversa, uma peça de música, uma obra literária, escuta e as palavras, a música, o som, o silêncio entre duas notas insinuam-se e penetram, sem fazer nenhum esforço para compreender. Assim, se me permite te sugerir, será proveitoso se pudermos escutar sem esforço, sem aceitar nem rejeitar. Se pudermos escutar sem erguer uma barreira de defesa, ou procurar ansiosamente compreender o que se diz. É imprescindível uma certa atenção, como a da corda do violino, que, quando lhe damos a atenção correta, produz a nota correta. Do mesmo modo, se escutamos com a atenção correta, com o correto percebimento, penso que compreenderemos muito mais profundamente e extensamente do que se escutamos apenas a expressão verbal. Outro sim, quando estamos de fato atentos, as palavras têm um significado diferente e penetram muito mais no fundo. São como a semente lançada em solo fértil. Assim sendo, se me permite sugerir a você, tenha a bondade de escutar as respostas. Não tanto como o intuito de aprender a solução de cada questão, porém antes, considerando que vamos nos ocupar profundamente com o problema, pensando juntos e em voz alta, para ver aonde ele nos conduz. Porque o responder às perguntas deve representar, tanto para vocês como para mim, um redescobrimento e não uma simples repetição de um velho disco, já sabido e ressabido. Bem considerada, a música é propriamente o silêncio entre duas notas. Se fosse um som ininterrupto, não seria música. É o silêncio entre duas notas que dá realce e beleza às notas. Do mesmo modo, é o silêncio entre as palavras, entre os pensamentos, que dá significação, que dá sentido ao pensamento. Ao serem ouvidas as respostas a estas perguntas, o que tem importância não é que se aceite ou que se rejeite, mas sim que se compreenda o que for dito, sem a barreira dos preconceitos. Isso é dificílimo, porque a maioria de nós estamos tão cheios de preconceitos e vivemos tão inconscientes dos nossos preconceitos que se torna extremamente difícil penetrar a espessa coraça de nossos propósitos e tendências pessoais. Mas se pudermos, ao menos por uma tarde, pôr de lado essa sólida armadura e escutar como se, na realidade, nós estivéssemos deleitando com algo. Penso que, assim,
as nossas reuniões terão uma significação bem clara e precisa. Pergunta: os nossos ideais são a única coisa que nos separa da loucura. Está querendo romper um dique que protege do caos os nossos lares e os nossos campos? Por que é tão temerário? As mentes imaturas e instáveis serão de todo transformadas pelas suas arrebatadas generalizações? Resposta: essa pergunta se prende ao que eu disse com relação aos ideais, ao exemplo e aos opostos. Teremos, pois, de recapitular o que eu disse a respeito de ideais. E como acabo de sugerir, tenha a bondade de escutar, não como através de uma parede de resistência, porém antes com o desejo de compreender. Tem certas tradições e ideias, e pode acontecer que o que eu vou dizer esteja em contraste com tudo o que pensa. O que eu digo pode ser ou pode não ser a verdade. Nessas condições, cumpre que me ouça com uma certa flexibilidade, uma certa liberdade, uma certa elasticidade. Mas se simplesmente você se esconde atrás das muralhas dos seus ideais, na sua própria compreensão, nesse caso, por certo, nenhuma significação terá o que se disser. O que vou dizer pode ser, e muito provavelmente será, completamente contrário ao que você crê. Por isso te peço que escute, pondo de parte todo o dogmatismo, todo o mecanismo defensivo e aplicando-se a compreender o que desejo lhe transmitir. Pois bem, eu já disse que os ideais, de qualquer espécie que sejam, constituem uma fuga à compreensão do que é. Que os ideais, por mais nobres, por mais interessantes, por mais belos que sejam, não têm realidade. Os ideais são fictícios, vazios de significação, porque tem mais importância compreender o que é do que propugnar por uma ideia, seguir um ideal ou uma modalidade de ação. Temos ideais inumeráveis: a não violência, o bem, a não avidez, a paz, o mérito. Você sabe dos inúmeros ideais em que estão encerradas as nossas mentes. Pois bem, não serão fictícios esses ideais? Eles não representam realidades, não têm existência. E sendo inexistentes, que valor têm? Eles me ajudam, porventura, a compreender o meu conflito, a minha violência, a minha avidez, ou constituem um empecilho a essa compreensão? A cortina de meus ideais me será de utilidade para compreender a minha arrogância, a minha violência, a minha maldade? Se os ideais me ajudam a compreender, têm então significação. Mas se eles não me dão a compreensão, nesse caso, não tem valor algum. Um homem violento pode tornar-se pacífico por efeito do ideal da não violência? Posso compreender a violência através da cortina, formada pelo meu idealismo de não violência? Devo afastar essa cortina para examinar diretamente a minha violência? E o ideal me auxiliará a compreender a violência? Essa é uma questão fundamental e de muita importância. Devemos lhe consagrar algum tempo, porquanto os problemas que suscita são grandemente significativos, e toda a nossa estrutura social está assentada nesse que não representa realidade alguma. Nosso problema, portanto, é o seguinte: compreender o mal através do ideal do bem. Isso é possível. O mal não é transformado
Não por ação de um ideal, não pelo cultivo do seu oposto, mas pela direta compreensão do próprio mal. E o ideal, sobre qualquer forma que seja, o ideal, que é sempre um oposto, não impedirá a compreensão do que é? Sou ávido, sou violento, sou arrogante, sou rancoroso, grosseiro, brutal. E o ideal da não violência, da não avidez, da afabilidade, vai me ajudar a superar aquilo que eu sou? Nós que já temos tentado seguir um ideal, um oposto, estamos bem familiarizados com um conflito que se cria entre opostos. Nós o conhecemos muito bem. Ele nos é perfeitamente familiar. Aquela luta extraordinária que travamos a fim de nos tornarmos diferentes do que somos. Nossa educação religiosa, social e moral está baseada nesse esforço de nos tornarmos algo, de transformarmos o que é em algo que não é. E conhecemos a luta, as dores, a constante batalha dos opostos, da tese e da antítese, em que nos empenhamos na esperança de chegarmos a uma síntese que transcenda os dois opostos. Embora não tenhamos atingido esse estado, estamos muito acostumados com a contínua batalha dos opostos, a qual, segundo se supõe, produz aquele estado. Ora, é necessária essa luta? Não será algo falacioso, irreal? O oposto não é irreal? O que é real? O factual? O fato é que eu sou arrogante. A humildade, o ideal, é inexistente, é fictícia. É uma coisa criada pela mente como um meio de fugir ao que é. Você é violento. Será que o oposto vai te ajudar a superar o que você é? Claro que não. Há séculos que luta para o superar e continua, entretanto, violento. Logo, nosso método de proceder está errado e deve, portanto, haver um método novo, uma maneira diferente de atacar o problema da avidez, da arrogância e da violência. Antes disso, porém, devemos perceber a falácia do ideal. Hoje de manhã, alguém me manifestou a opinião de que a Índia é uma nação fabricante de ideais. A sua indústria predileta está manufaturando ideais para o mundo. Mas temos necessidade de ideais? Preste atenção, por favor, pois essa é uma questão de suma importância. Se não tiver ideais, vocês se sucumbirão e irão se tornar imorais? Servem os seus ideais de dique às suas ações imorais? O seu ideal de não violência te impede de ser violento? O ideal de não ser ávido, de ter apenas o suficiente para viver, esse ideal está te tornando menos ávido? Claro que não, Senhor. Precisamos tomar nota desse fato, você não acha? O homem que é ávido, que deseja acumular riquezas, continua a fazer a despeito do ideal de que tanto fala. É bem evidente, pois que os ideais não têm existência, salvo em teoria, e, portanto, não apresentam valor algum. E por que então segui-los? Em outras palavras, o idealista é, na realidade, um homem que está fugindo daquilo que é, que se furta a ação no presente. Todos conhecemos muito bem os idealistas. Sabemos como são duros, brutais e como são resistentes na sua dureza. Porque, em verdade,
estão evitando o fato central. Isso é, o que eles realmente são. Nessas condições, acha que se suprimirmos os ideais, os espíritos fracos perderão o arrimo e ficarão transtornados? Os espíritos fracos já estão transtornados pelos políticos, pelos gurus, por seus pujas, por suas cerimônias matrimoniais. E o homem forte despreza os ideais, em qualquer circunstância, procurando alcançar o que deseja. Assim, pois, nenhum nem o outro se importam com os ideais, os quais constituem uma maneira muito conveniente de encobrir um grande número de falsidades. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada!